Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com você a minha devocional dessa manhã, que está no texto de Atos, capítulo 16, do verso 6 ao 15. Atos 16, do verso 6 ao 15, que tem como tema discernindo a vontade de Deus. Então vamos fazer a leitura do texto que diz o seguinte: E percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Pois bem, irmãos e irmãs, como eu disse, o tema da minha devocional nessa manhã é discernindo a vontade de Deus. E aqui eu tenho alguns ensinamentos que eu posso extrair desse texto com relação a essa temática. O primeiro ensinamento que eu vejo aqui nesse texto é que nem tudo que é óbvio é o que deve ser feito naquele momento. Eu percebo isso claramente do verso 6 ao verso 7. Quando Paulo, percorrendo a região frígio-gálata, a intenção dele era parar ali para pregar o evangelho, mas ele diz que o Espírito Santo o impediu de permanecer naquela região para pregar o evangelho. E no verso 7 ele também deixa isso claro, porque ele, defrontando Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Deus, mais uma vez, não o permitiu. Veja, é claro que a pregação do Evangelho é uma coisa óbvia para nós. Nós devemos pregar o Evangelho a tempo e fora do tempo. Devemos, inclusive, pregar o Evangelho a toda criatura, é a nossa grande comissão. Tudo isso é muito óbvio. No entanto, nós devemos sempre perguntar a Deus aonde é que Deus quer que nós anunciemos a palavra. Ou a quem, né? É claro que, por exemplo, a gente está num ambiente agora de rede social. Eu devo anunciar no Facebook, no YouTube, no Twitter ou no Instagram? É claro que essa pergunta não convém, né? Mas, por exemplo, a gente vai sair, vai fazer uma missão, vai se envolver com outra igreja de outro lugar, a gente vai empreender um trabalho missionário, a gente vai sair para anunciar a palavra próximo da igreja, né? Coisas desse tipo. Tudo isso deve ser feito debaixo da oração, debaixo do entendimento da vontade de Deus, não no respeito de saber se é para pregar ou não pregar, ou se é para pregar as pessoas, enfim, não é esse o ponto, mas o ponto é que dentro dessa vontade já revelada na Escritura, Deus pode nos direcionar para um grupo específico de pessoas, né? Ou para uma localidade específica. Então é nesse sentido que até mesmo a nossa ação evangelística deve ser feita debaixo da orientação divina, porque nem tudo que é óbvio é o que deve ser feito naquele momento. Segunda lição que eu vejo aqui nesse texto é que Deus sempre manifestará a sua vontade, né? A gente vê isso aqui no verso 9, onde Deus dá a razão a Paulo
do porquê o impedimento dele pregar na região frígio-gálata e porquê ele não pregar nem em Mísia nem na Bitínia. Né? E Paulo tem uma visão à noite de um varão macedônio em pé, rogando, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ajuda-nos aqui certamente prega o evangelho. Então perceba que Deus manifestou a vontade dele. É claro que quando eu digo que Deus sempre manifesta, não estou querendo dizer que todas as vezes nós iremos ter uma visão, nós iremos sonhar um sinal miraculoso, não. A primeira revelação e a única revelação entre os homens autêntica, que não precisa de nenhuma outra revelação, de nenhum outro fundamento, é a Escritura Sagrada. A Bíblia é a própria revelação de Deus, é a revelação canônica, inspirada de Deus. Mas nós que somos renovados e acreditamos na continuidade dos dons, nós acreditamos que Deus pode falar conosco através de sonhos, de visões. Claro, sempre buscando em Deus também discernimento para entender onde é Deus e onde é a nossa mente, a nossa racionalidade, nosso subconsciente. Mas nós acreditamos nisso. E vemos isso aqui claramente. Então é possível que Deus, através de meios extraordinários, isso significa que não vai acontecer todo dia, mas é possível que aconteça, que Deus vai nos orientar, vai manifestar a nós a sua vontade, que já está manifesta na Escritura, mas ele vai nos orientar a cumprir a sua vontade. Então, é isso que eu vejo aqui. Então, se nós passarmos a depender mais de Deus, e isso não significa deixar de fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade de Deus na dependência dele, certamente, ou possivelmente, nós teremos testemunhos a dar sobre essa orientação divina em meio à sua vontade. E é isso que eu vejo aqui no texto de Paulo. Terceira lição que eu tiro para nós essa manhã é que o discernimento deve ser acompanhado da obediência. Porque no verso 10, você percebe que assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Ou seja, Paulo teve a visão, discerniu o que era de Deus, que era Deus orientando ele a ir a um determinado lugar, e imediatamente ele foi, gente. Né? Imediatamente. Ele não ficou ponderando se ia, se não ia, quando ia, de que horas, se ele tinha os recursos para ir, se o tempo estava bom, se estava chovendo ou não estava. Imediatamente ele foi. Isso é uma lição. De que vale você clamar a Deus para discernir a vontade de Deus e quando você discernir a vontade de Deus, ela for clara como a luz, você não obedecer? Né? Então, a questão é essa. O discernimento deve ser acompanhado com a obediência. Senão você vai ter discernimento para desobediência. Quarto, a questão do tempo é muito importante. Versículo 12. E dali, no verso 11 diz que ele foi navegando de Troade para a direitura da Samotrácia, depois passou em Neápolis e dali chegou a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito da colônia. Nesta cidade diz que ele permaneceu alguns dias. Para mim é claro que Paulo permaneceu não pregando, porque em todas as outras partes do livro de Atos, quando Paulo está em algum lugar pregando, diz, ali eu estava pregando, ali eu estava ensinando. Então, para mim aqui, permanecer alguns dias significa que Paulo esperou o tempo do Senhor. E como foi que ele esperou o tempo do Senhor? Provavelmente observando a cidade, os costumes, os hábitos. Ele fez a mesma coisa quando ele chegou em Atenas. Então, percebendo, estudando a cosmovisão do povo, observando. E isso deu o tempo e a tomada de decisão correta para ele cumprir a sua missão, que está no verso 13.
Então ele passou algum tempo observando e esse tempo se constituiu no tempo de Deus para o cumprimento da sua vontade. Então, quando ele entendeu que já estava preparado para anunciar e sabia o lugar dentro da Macedônia, dentro de Filipos, onde ele iria pregar, ele foi pregar. A quinta lição é que na vontade de Deus, ele prepara pessoas para receber a sua palavra. É o verso 13. No sábado, depois de permanecer alguns dias, eles saíram da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração, e assentando-se ali, começou a falar às mulheres que tinham concorrido para lá. Ou seja, essas mulheres, o texto parece indicar que elas já tinham um hábito de orar a Deus, e dentre elas, Lídia era uma mulher temente a Deus. O texto não diz se as outras eram, mas diz que Lídia era. Então, Deus estava preparando o coração daquelas pessoas para receber aquela visitação do Evangelho. Então, Deus, quando nós estamos vivenciando a vontade de Deus, Deus prepara o ambiente para a realização daquela vontade. E foi isso que Deus fez aqui. Deus preparou o coração daquelas mulheres, principalmente de Lídia, que o texto se refere a ela como tendo recebido a palavra de Deus. Outra lição é que na vontade de Deus, ele converte corações. Verso 14, Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ela escutava o evangelho pregado por Paulo e Deus abriu o coração dela, né? Então veja que Deus converteu Lídia. E tudo isso porque Paulo foi sensível, porque Paulo discerniu a vontade de Deus. Então Deus, na sua vontade, ele prepara os corações para se converter. E o último ponto da nossa reflexão é que os convertidos agradecem com sua entrega total. Verso 15 diz que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Rapidamente ela não deu apenas o coração ao evangelho, mas ela deu a sua vida, a sua casa, deu tudo que tinha, né? Então isso é uma resposta de gratidão daqueles que realmente são convertidos ao Senhor. Aplicações desse texto para a nossa vida. Vamos lá. Em primeiro lugar, a primeira aplicação é que devemos buscar o discernimento em Deus para descobrir qual é a sua vontade naquele momento. Então, sempre, meus irmãos, a gente deve buscar em Deus, sempre perguntar a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Tua palavra fala, eu estou confuso, não sei se agora é para agir ou não agir. O que é que o Senhor quer que eu fale, que eu faça? Até mesmo agora, irmãos, em tempo de pandemia, né? Porque, deixa eu dizer uma coisa a você. Quem sustenta a sua vida não é o isolamento social, viu? Que o governo tanto fala. Quem sustenta a sua vida é Deus. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Quem sustenta a sua vida é Deus. Com isso eu não estou dizendo que Deus vai fazer você viver irresponsavelmente. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que quem sustenta a sua vida é Deus. Não é você estar em casa que garante que você vai viver 100 anos. Se Deus quiser, Ele pode nos levar a qualquer momento, gente. A qualquer momento. Então você tem que estar sensível, mesmo em meio ao isolamento, à voz de Deus. Você já pensou que Deus pode estar lhe chamando para socorrer um vizinho do seu lado? Para socorrer alguém aí na sua comunidade? Para você anunciar a palavra para alguém aí na sua comunidade? Para você realizar algum serviço a Ele? Você já parou para pensar nisso? Que Deus pode... Você já parou para olhar a história? Que nos períodos de pandemia, quem socorria a humanidade era a igreja. A igreja é quem estava socorrendo. Você já parou para analisar isso? Meus irmãos, ou nós cremos que a nossa vida está nas mãos de Deus, ou é melhor a gente dizer que não crê em Deus.
Porque quem sustenta a nossa vida é Deus. Então estejam atentos à vontade do Senhor. Deus pode querer que você saia da sua casa para ir socorrer alguém nesse momento. E se Deus mandar, Deus se responsabiliza. Tá certo? É possível que você discorde. Não posso fazer nada. Mas é muito claro, meus irmãos, aqui com base nessa devocional e na Bíblia, que ele, quando nós estamos debaixo do governo dele, ele nos usa para fazer o que ele quer. E ainda mais se nós entendermos que essa pandemia, como eu entendo, que essa pandemia é um juízo de Deus sobre as nações, aí é que tudo isso está no controle de Deus, meus irmãos. Tudo isso está no controle de Deus. Então peça a ele discernimento para cumprir a vontade dele e não a sua, tá bom? Quando você veio para Cristo, ele disse: então quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Que a gente possa seguir a Cristo em tempo de pandemia, tá bom? Segunda aplicação de hoje, Deus vai nos orientar quando perguntarmos. Por isso que eu estou dizendo isso. Faça a sua devocional de hoje, de amanhã, e pergunte: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim nesse tempo? Não é? O que é que o Senhor quer de mim nesse tempo? Como cristão, como teu servo, tua serva, o que o Senhor deseja que eu faça? Pergunte a Ele. Se Ele disser, fique em casa e pregue na internet, maravilha, continue pregando na internet. Mas se Ele disser assim, sai da tua casa e vai na casa do vizinho do lado, que eles estão com um problema e precisam do seu socorro, se disponha e vá, meu querido. Não estou dizendo que ele vai mandar, não. Mas o que eu estou dizendo é que você deve estar aberto e aberta a fazer a vontade de Deus. Terceiro, devemos responder sempre em obediência. Eu acho que esse é o problema de não perguntar. A gente tem medo de perguntar porque a gente tem medo do que vai ouvir. E o que a gente ouvir deve ser respondido com nossa obediência. Acho que talvez aí esteja o medo, né? Dele mandar eu fazer alguma coisa que eu não quero. E aí eu tenho que responder com obediência, porque senão me tornarei desobediente. E a quarta aplicação é que o tempo é de Deus. Se Deus nos mandar fazer algo, Ele também nos dará o discernimento quanto ao tempo desse algo, da realização desse algo. E quinto e último lugar, os resultados virão dele. Ou seja, os resultados da vontade de Deus sempre virão por intermédio de Deus. Nós somos e sempre continuaremos sendo apenas canais, cooperadores. Quem sempre operará será Ele. Que Deus te abençoe e te edifique nessa manhã chuvosa, pelo menos aqui, em tempo de Covid, e que você possa estar sensível à vontade do Senhor. Que a graça do Senhor habite em seu coração.